Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo bom. Professor, já vou tirar uma dúvida de início. Eu estava debatendo com um colega. Vai falando. Sexta-feira o senhor não vai abrir live, né? Vai abrir chamar o encontro no Zoom. Só vai Dia disponibilizar o trabalho. Dia 14, agora não vai ter live no Zoom. Tá bom. Tá. Aí vocês podem, para aquele horário, planejar outra atividade. Então eu penso que ao longo do dia, não necessariamente exatamente às 5h30, talvez, provavelmente antes, o trabalho estará disponível. Mas eu posso mandar um aviso pelo Moodle ali, sem nenhum problema. Eu vou ter o seu e mais 3. Então, eu vou ter coisa para fazer. Vou estar atento no computador. Não, eu sei. Então, assim, até para a gente conseguir administrar todos os compromissos, eu tenho feito assim, em algumas turmas, né, em alguns dos encontros eu não faço a aula síncrona para conseguir organizar um pouco, porque, né, a gente tem muitas atividades que a gente tem que gerenciar, não só o planejamento das avaliações, mas outras atividades. Então, de vez em quando é preciso dar uma paradinha aqui. Daí, nessa sexta-feira, dia 14, eu vou aproveitar para fazer isso, botar algumas coisas em dia. E aí eu penso assim, né, pessoal, em função dos conteúdos que nós desenvolvemos especificamente nesse estudo de sistemas lineares, eu penso fazer então uma questão sobre a aplicação do método de Gauss para resolução de sistemas lineares e uma outra questão sobre a aplicação dos métodos iterativos, porque como a gente usou, né, o recurso da planilha, tanto no caso como no outro, mas a planilha é bem adaptada, né, ela é bem fácil de ser usada no caso específico dos métodos iterativos. Então, uma questão de cada um desses métodos, a gente vai cobrir bem essa parte de sistemas lineares, né, e essa vai ser a avaliação 2, então. E vocês poderão usar, né, além da planilha que a gente trabalhou aqui, vocês podem usar os recursos que nós vimos, pelo menos para conferir os resultados, né, porque tudo que foi discutido em aula aqui, que foi utilizado, vocês podem também usar nos trabalhos, né, nas atividades de avaliação. Tá na videoaula, né? Essa é a parte boa desse EAD, é poder voltar no tempo, né? E ver o que foi discutido. É verdade. A gente estava conversando agora com uns colegas aqui que tem muita gente que está até optando por isso, né? Não, por alguma razão ou outra não consegue ou não quer assistir aqui os encontros no Zoom e aí assiste os vídeos depois, né? Tem gente que se garante. E às vezes aqui eu mesmo começo a anotar uma coisa e aí me perco, mas aí volta na aula, então consegue manter a linha de Pois raciocínio. é diferente, né? Porque o ritmo aqui é um pouco diferente e às vezes a pessoa em casa ali em frente ao computador, eu não sei como é que é no caso de vocês, no caso de cada um, mas tem gente que não tem caderno, né? Não sei como é que vocês administram essa questão de registrar aí as anotações, né? Ano passado, eu usei o fim dos cadernos, né? O que sobrava de uma matéria. Então, reaproveitei tudo. E esse ano eu estou usando só folhas de ofício, em branco. E aí tem um saquinho para cada disciplina. E o que eu anoto, eu coloco ali. E o resto aí daí fica de forma digital. Você A viu um vantagem caderninho da PUC, professor, sexta-feira? era. Recebeu? Bem atrasadinho, mas recebi. Então eu ainda não recebi. Estou esperando mesmo. Tem outros colegas que já receberam faz um tempão já. Eu recebi sexta-feira. Eles têm lá um setor de relacionamento que eles distribuem. E são os cadernos bem bons. Eu já ganhei uma vez um caderno. É bom o caderno, sim. Que eu acabo não usando, eu faço que nem o colega aí também, eu sempre faço em folha de ofício. A folha branca parece que me chama mais atenção também. Aham.
Eu vejo uma vantagem no uso do caderno ainda, que é se tu separar por matérias ou disciplinas, assim, fica separadinho, bem organizado, né? Porque essas folhas soltas tem que ter uma pastinha, senão tu começa a se perder, né? As folhas começam... Exatamente. É. Eu prefiro o caderno por causa disso, mas eu pensei comigo mesmo, mas eu vou gastar gastar entre aspas, né, um caderno, sendo que também a maioria da documentação é digital. Eu anoto às vezes pouca coisa, né? Então fica na folha mesmo. Sim, é. Não, os documentos digitais hoje estão ganhando muito mais espaço, né? E o que a gente precisava fazer antes, que tinha que imprimir texto, hoje a gente tem muitas coisas que a gente resolve por e-mail e não imprime mais nada, né? Muitos documentos, Exatamente. né? Isso realmente trouxe uma simplificação, algumas vantagens nesse sentido. Né? É mais ágil, né? A troca de informações. E o bom de ser aluno é que todo ano recebemos um caderno, né? Então, pelo número de cadernos, a gente já estima o tempo, né? E quais os anos, né? Porque cada ano é um tema diferente. É verdade. Mas então, pessoal, eu dei uma olhada aqui, né? Nós estamos estudando a interpolação, então eu vou mostrar mais alguns exemplos de cálculo do polinomio interpolador, porque o que a gente encontra, né, na literatura é que existem diferentes formas, né, diferentes técnicas que permitem calcular o polinomio interpolador. Né? E no nosso curso aqui tem essa previsão de apresentar para vocês o cálculo do polinomio interpolador através de resolução de sistemas de equações lineares, que a gente já fez na aula passada, vamos fazer de novo, através da fórmula do polinômio interpolador de Lagrange, que a gente vai ver, e através das tabelas de diferenças devidas ao Newton. Né? Então, o Newton foi o que desenvolveu o cálculo diferencial. Né? Antes dele chegar, né, nas derivadas, ele usou tabelas de diferenças para fazer a análise de funções. Né? Então, ele também tinha uma fórmula que permitia permite, né, na verdade, calcular o polinômio interpolador usando tabelas de diferenças. Tem dois tipos de tabelas, chamadas de diferenças finitas e diferenças divididas. Todas elas, né, se aplicadas a um mesmo conjunto de pontos, vão levar ao mesmo polinômio interpolador. Né? A diferença é a metodologia, certo? E também, dependendo da forma, né, que a pessoa gosta de trabalhar, ela pode se adaptar melhor. Eu gosto de resolver sistemas, então eu faço lá por resolução de sistema. Não, eu gosto mais da fórmula do Lagrange, beleza, usa a fórmula do Lagrange. Né? Não existem assim fatores decisivos que permitem dizer, olha, em todos os casos tal técnica é sempre a melhor. Né? Existem algumas recomendações, né, para usar esta ou aquela em certas situações, mas não existem diferenças significativas para conjuntos com poucos pontos, né? Não existem diferenças significativas no esforço computacional. Essa diferença ela vai crescendo se aumentarmos muito o número de pontos. Né? Ocorre que, de modo geral, pessoal, a técnica da interpolação ela não é utilizada com muita frequência com polinômios de grau muito elevado. Né? Por exemplo, vamos supor lá que tu tenha 3 pontos. Tá? Por 3 pontos, né, se eles não forem colineares, vai passar uma parábola, que é um polinômio de grau 2. Né? Por 4 pontos, da mesma forma, se eles não forem colineares, vai passar lá um polinômio de terceiro grau. Né? E não tem vantagens, né? Você vai pegar. Então, o que se faz quando o conjunto de pontos é maior, por exemplo, 10 ou 20 pontos? Se dividem esses conjuntos de pontos maiores em pequenos subconjuntos, né? De 3 ou 4 pontos, por exemplo. Se forem 20 pontos, tu pode dividir em 5 conjuntos de 4 pontos. Né?
E em cada subconjunto desses 4 pontos, tu interpola por um polinômio de terceiro grau. Então, em vez de ter um único polinômio interpolador, tu terá 5 polinômios de terceiro grau, cada um deles para um determinado conjunto de 4 pontos. Aí tu poderia pensar, bom, mas em vez de resolver um problema, então, que é calcular apenas um polinômio interpolador, tu tem os 5 problemas, né? Só que tu divide o problema original, né, que tu teria que calcular um polinômio de grau 19, que é um polinômio de grau bastante elevado e difícil de lidar, né? Em vez de fazer isso, tu trabalha com 5 polinômios de terceiro grau. E na maior parte dos casos, isso acaba sendo vantajoso, diminui bastante a complexidade, o esforço computacional, porque dentro, né, da matemática de nível superior, né, dentro da engenharia, da economia, das demais áreas, né, que eu já comentei com vocês que são muitas as áreas que se utilizam, principalmente, né, da técnica de interpolação. Eu até citei o exemplo do censo, né, que é uma área que tem que ver com a sociologia, com a economia, com a administração, né, de recursos públicos. Muitas vezes o objetivo é obter uma informação, né, e essa informação se sabe que é uma aproximação, então não tem por que trabalhar com polinômios de grau excessivamente elevado, que isso não vai trazer um ganho, né? Então a gente tem que pesar na hora que vai fazer o cálculo, né, os cálculos que permitem resolver um determinado problema, a relação custo-benefício, né, pessoal? Porque a pessoa poderia pensar inicialmente, eu vou fazer um sistema com 20 equações e 20 enquadros para calcular um polinômio de grau 19, isso vai me dar, né, uma informação muito melhor. Não, não é verdade. Tá? Não é necessariamente verdade que pegando um polinômio de grau muito mais elevado, isso vai te levar a uma informação melhor do que aquela, por exemplo, de um polinômio de grau 3. Né? Às vezes a solução mais simples, né, produz um resultado tão bom quanto aquela que aparentemente seria melhor pelo fato de ser mais custosa computacionalmente. Tá? Não tem uma relação direta que diga assim, olha, quanto maior o esforço computacional que eu realizar, melhor será o resultado. Não, isso não é verdade. Tá? Especialmente no tópico referente ao cálculo do polinômio interpolador. Tem até exemplos na literatura. O livro da Ruggiero mostra, né, um exemplo que isso não acontece. Então, eu acho que a gente tem que ter, vocês, né, que são estudantes, que estão adquirindo aí, como o Pedro falou, né, tem um monte de trabalhos, então vocês estão conhecendo, né, e adquirindo conhecimento em várias áreas diferentes, né? Então, no caso aqui da interpolação, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é que ok, então a gente tem que ter a habilidade de fazer os cálculos, né? Mas não é fazendo cálculos extremamente complicados que vai nos trazer melhores resultados sempre, tá? Então vou iniciar aqui a nossa apresentação. Então aqui, pessoal, nós vimos, na aula passada, a gente fez aquele exemplo lá da bolsa, né? A gente chegou a comentar aqui, eu apresentei para vocês este exemplo aqui, e até nem me lembro, vocês que estavam ali sexta-feira, eu confesso para vocês que eu não lembro, a gente chegou a resolver de modo completo esse exemplo aqui da bolsa, não? Quem é que está lembrado aí? O senhor fez pelo que teve, professor. Resolvemos, sim. Chegamos a resolver. Sim. Acho que a gente não chegou a resolver, não. Não lembro. Não? Completamente não, professor. Não lembro completamente. Eu lembro que o senhor comentou que ia continuar ele nessa aula. Aí, não, então vamos fazer. O senhor fez uma resolução pelo que teve, mas o senhor comentou que... tá, fiz pelo que teve só. O senhor falou que teria uma continuação nessa aula, inclusive. Ele explicou então da relação ainda. Não tem problema, vamos fazer de novo. Vamos fazer aqui, então. Fazemos. Então, nós temos o seguinte, né? O X... Opa.
Vamos fazer uso da anotação direitinho ali para ficar legal. Ó, nós vamos ter aqui o x0. É o 12, né? E o y0 vai ser o índice no dia 12. Né? Então, a gente vai colocar aqui o y0, que vai ser o 117.669,90. O x1 vai ser o dia 16, né? E nesse dia, né, o índice lá do Ibovespa, eu acabei tabelando aqui, foi 120.700,67. Então, veja, nós temos que... só para, né, vocês verem como é que a gente utiliza a anotação, né? Nós temos 2 pontos, tá? Então, por 2 pontos, né, imagine 2 pontos assim, né? Aqui no espaço, aqui no plano XY, né? Por 2 pontos passa uma reta, né? Então, o polinômio interpolador, né, vai ser um polinômio que a gente vai, sei lá, representar por AX mais B, né? Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui, vai ficar melhor da gente enxergar. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente... E de onde é que sai isso, né, pessoal? De onde é que sai esse AX mais B? É desse fato, né? Por 2 pontos diferentes passa uma única reta, né? E a equação de uma reta, né, a equação geral de uma reta é y igual a x mais b, né, ou p de x igual a x mais b, né? Tanto faz, né? Então, você pode botar aqui y, né, que é a variável dependente, né, que é um polinômio na variável x, é um polinômio de primeiro grau. Então, o objetivo neste contexto aqui, né, da interpolação, é descobrir quais os coeficientes, né, desta reta, né, os valores do A e B, né, para que esta reta aqui passe por esses pontos, né. Então, o que está dizendo ali o cálculo é que quando o x for igual a 12, o y é 117.669,9. E quando x for 16, isto é, com A vezes 16 mais B, né, tem que dar 120.700,67. Então, esta é uma forma de escrever, né, as condições que permitem determinar os valores do A e do B, que acabam gerando a necessidade da gente resolver um sistema de equações, que é o que eu comentei na aula passada, que vocês podem, né, como vocês mesmos disseram, podem ser, o cálculo desses coeficientes pode ser feito diretamente no Octave, porque esses pontos, uma vez que são datas diferentes, né, no dia 12 eu tenho um certo índice, tá? No dia 16, que é uma data diferente, então, eu tenho outro índice, né, e também porque não faz sentido, né, o índice de fechamento é diário, né, no final de cada dia tem um certo índice, tá? Então, a teoria garante que nessas condições, né, já que os pontos têm abscissas diferentes, os valores do x aqui são diferentes, vai fazer com que haja uma solução única para esse sistema aqui, tá? O sistema sempre terá solução única. E para resolver este problema, né, neste caso aqui, já que a incógnita, o B, né, tem o mesmo coeficiente nas duas equações, o mais simples é fazer a linha 2 menos a linha 1. Certo? Eu vou escrever até de forma bem simplificada aqui para... Então, no lugar da linha 2,
eu vou substituir por linha 2 menos linha 1, porque daí eu consigo, através dessa operação bem simples, eliminar o B, né? Então vai ficar 16 menos 12 vai dar 4A, aqui até eu vou botar na ordem usual aqui, né? 12A mais B. A segunda equação então vai ficar 4A, o B desaparece, e aqui 120 menos 117.669,9. Né? Ou seja, né, a segunda equação ela se transforma em uma equação que é possível calcular o A diretamente. Né? Eu até vou fazer aqui na calculadora. Né? Então, quanto é que vai dar a subtração ali? Se eu subtrair primeiro, né, 120, vou botar aqui na calculadora, 120.700,67 menos 117.669,9, isso aqui vai dar 3.030,77. Então, o 4A, vamos copiar aqui, ó. Não sei se eu consigo copiar. É igual a 3.030,77, né? É o que deu na calculadora ali. É. Ou seja, o A vai ser esse resultado aqui, dividido por 4. Se eu dividir esse número por 4, já posso dividir diretamente na calculadora ali, vai dar 757,69. 757,69, né? Então, nós temos esse resultado aqui, vamos, né? O A vale 757,69. E essa é uma das características do método de Gauss, né? A gente vai resolvendo o sistema calculando uma incógnita de cada vez. Calculei o valor do A. Se eu substituir na, digamos, primeira equação, certo? Eu teria aqui, ó. Vou pegar aqui esse formato que está mais bonitinho aqui. Então vai dar, quanto é que vai dar 12 vezes 759? Vamos fazer passo a passo aqui, 757 na verdade, vírgula 69. Mais B. Opa. Então o B será o valor que é 117.669,9 menos 12 vezes... Ó, então, vamos pegar esse resultado aqui. 757,69, vou multiplicar por 12. Né? Menos 9.092,28. 9.092,28. A gente vai trocar o sinal dessa parcela aqui, lá na calculadora, e vamos somar 117.669,9. Opa, esse aqui não tem esse ponto, então. 117.669,9 menos 9.092,28. 108.577,62. 577,62. Vamos ver. Então, a conclusão, né, pessoal, desses cálculos é que eu tenho agora a fórmula do polinômio interpolador. Né? Vamos pegar aqui, ó, agora eu posso dizer quanto é que é o y. O A vale quanto ali? Vamos substituir o A. 757,69. 757,69.
e o B é 108.577,62. Certo? Então, ó, com isso, né, a gente tem condição de agora fazer uma estimativa, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa tabela aqui, ó. Opa. Vou pegar essa tabela aqui, vamos copiar. E agora nós vamos fazer os cálculos para inserir essas datas aqui nessa tabela. Dá uma ajeitada aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou inserir aqui mais uma linha. Então, aqui, ó, no dia 13 de abril de 2021, né? Vou calcular aqui, ó. Se o x for igual a 13. Então, eu calculo aqui, ó. Este ponto substituído por 13. É só pegar uma calculadora aqui e fazer esse cálculo. Vamos ver quanto é que vai dar. Está lá o 108.577,62. Eu vou somar com 13 vezes 757,69. 118.427,59. 118.457. 427,59. Então, esse é o resultado, né, evidentemente aproximado, né, do índice no dia 13 de abril. Vamos ver no dia 14. Não sei por que ele está diminuindo a fonte aqui. Agora vamos pegar x igual a 14. Se x for 14, que é, aliás, é 14, né? Vamos que está faltando ali. Então aqui vai dar. Bom, aqui bastaria somar, né, o 757, mas vamos lá. Vamos pegar esse valor aqui, ó. 108.577,69 mais 14 vezes 757,69. Vamos ver se eu digitei lá. Ah, não, aqui é 62. 62. Ah, então vou ter que fazer de novo. 108.577,62 mais 14 vezes 757,69. Vamos lá. Digitei alguma coisa errada. Puxa vida. 757,69 vezes 14. Tá? Mais 108.577,62. 119, 185,28. 119. 185,28. E finalmente aqui, né, pessoal, se vocês observarem atentamente, como é uma reta, né, a taxa de crescimento é esse coeficiente aqui, ó. É só pegar esse valor aqui do dia 14 e somar o 757, mas vamos pegar, tá vendo? Não precisa fazer o cálculo de novo, mas se a gente fizer o cálculo pela subscrição,
eu tenho que multiplicar o coeficiente angular por 15, né? E esse coeficiente angular, multiplicado por 15, é este aqui, ó, mais 1, né? Então, é a mesma coisa que pegar esse resultado aqui, ó, e somar 757,69. Vai dar 119.942. 119.942,97. Então, estão aqui, né, os valores, né, estimados aí do índice de fechamento nessas datas aí, né? Muito bem. Alguma pergunta? Bateu com os valores, professor, ou o senhor nem conferiu? Deu bem perto. Eu posso... O 16 bateu para mim, professor. Fiz o cálculo com a fórmula e o dia 16 e bateu. Deu, na segunda casa depois da vírgula, em vez de 67, deu 66. 120.700,66. O que acontece, né? Nos pontos que são os pontos originais, digamos assim, né? O polinômio encontrado vai bater com aqueles dados ali, né? Nos pontos intermediários, né, vai dar uma aproximação, mas de fato eu não tenho aqui agora os dados, mas eu posso verificar isso. Depois eu mando para vocês. Então, no final da aula aqui, eu dou uma olhada e verifico. Eu não sei se eu teria tabelado aqui. Depois eu posso pesquisar aqui e a gente pode analisar se houve uma diferença muito grande, né, naquele período. Isso é até interessante de... Se for centavos, tá bom, né, professor? Agora, se for mil na casa dos milhares, já não dá muito. Mas que, na verdade, é assim, né, pessoal? Para quem acompanha e observa... Eu tenho épocas que eu tenho mais tempo, aí eu acompanho mais de perto os índices. Até agora, né, ninguém conseguiu descobrir a fórmula matemática. Se alguém descobrir, vai ficar melhorar a fórmula do comportamento, né, do índice da bolsa. Tem um filme muito antigo, chama Pi, né, que é um filme, talvez vocês procurando aí, vocês encontrem aí na internet. É um filme de um cara obcecado, um matemático obcecado por descobrir a fórmula que descreve o comportamento da bolsa, né? Então ele fica lá enlouquecido, fazendo cálculos, olhando os números, né? Pega o histórico da bolsa e tal, e vai fazendo um monte de testes. Mas até hoje, né, o que se tem assim são análises feitas de certos períodos, assim, às vezes, né, tem uma certa aderência, como se diz, né, um pouco mais próximo, mas é muito difícil, né, muito difícil, porque principalmente o comportamento futuro, né, tu pega, por exemplo, hoje é dia 10 de maio, aí tu pega lá uma série, sei lá, digamos, de um ano, então, o que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe, né? Pode ser que tem uma alta, tem uma queda, fica estacionário, não tem. E o mais difícil ainda é saber o comportamento, né, a precificação de cada companhia. Isso tem vários fatores que influenciam, tem muita informação, né, que influencia nesse comportamento. Mas enfim, né, pessoal, só é um comentário apenas. Vamos lá, então. Mas assim, né, o que eu queria só dizer para vocês, né, quando faz assim, mas o que é a resposta final, né, desse tipo de exemplo? A resposta é essa estimativa, ó, né, certo? Então, os valores, né, então vamos fazer aqui um comentário, né, os valores encontrados, né, para o índice nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2021 são
né, estimativas, né, resultantes da aplicação do polinômio interpolador, né? Certo? Então, tem que ficar bem claro que, independente da aplicação que se faça, né, pessoal, o cálculo que a gente, o resultado que a gente obtém pela substituição, né, na forma do polinômio interpolador é sempre uma estimativa, né, do valor real, né? No caso aqui representa um índice, né? Na aula passada a gente fez também uma estimativa da população brasileira, né? Também da raiz quadrada. Então, em qualquer caso, é sempre uma aproximação, né, do valor dito real, digamos assim, né? E no caso aqui é do índice do Ibovespa, naquelas datas ali. Então, como eu estava dizendo para vocês, são diferentes formas de se obter o polinômio interpolador. Então, eu vou mostrar aqui, né, a situação genérica. Tá? Sempre que vai se calcular um polinômio interpolador, né, a gente tem que resolver um sistema com n mais uma equações e n mais uma incógnitas, onde o n é o grau do polinômio interpolador. Observem que na contagem aqui, pessoal, dos pontos, isso é uma coisa importante, ó, o índice ele começa em 0 e vai até n, né? Então é 0, 1, 2, 3, etc, n, né? Por exemplo, se forem 3 pontos, vai ser x0, x1, x2, y0, y1, y2. Então, 3 pontos corresponde a n igual a 2, ou seja, um polinômio de grau 2. Se forem 4 pontos, x0, x1, x2, x3, o n vale 3, um polinômio de grau 3. Tá? Essa é a ideia. Então, por isso que eu comentei com vocês, ó, né? Como é que é, professor? Eu não entendi direito aí a questão do n. Sim, ó, quer ver, ó? Show. Por exemplo, se forem 3 pontos, como é que esses pontos vão ser numerados nessa anotação aqui da interpolação? Tá? Tu vai chamar um de x0, tá? O outro vai ser o x1, o outro vai ser o x2. É uma anotação padrão, tá? Em todos os livros se usa essa anotação. Por quê? Porque daí o n vai ser igual a 2. Então, o que o n indica? O que representa o n? Quantidade constante? Não, o n representa o grau do polinômio interpolador. Então, no caso, se forem 3 pontos, tá? O n igual a 2 significa que o grau do polinômio interpolador será no máximo igual a 2. Porque nós temos o x1 e x2, né, professor? Por isso que o n é igual a 2. Isso, o n é sempre, assim, ó, na contagem aqui do índice, tá? Ele começa com 0. Ó, nessa anotação aqui, ó. Eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte para ficar melhor de enxergar aqui. Agora não sei o que aconteceu. Bom, mas enfim, o fato do índice sempre iniciar em 0, tá? Que é o caso que eu estou especificando, né? Então, x0, x1 e x2 se forem 3 pontos. Então, n igual a 2, que é o último valor, né, que o índice assume, é 2. Então, o n vale 2. Significa que o polinômio interpolador terá, no máximo, grau igual a 2. Tá? Então, significa que o grau do polinômio
polinômio interpolador será no máximo igual a 2. E por que é no máximo, pessoal? Por que não é exatamente 2? Por causa que tem x0? Não. Independente do nome, tá? São 3 pontos. Não interessa se é x0, x1, x2. São 3 pontos. Não, eu digo elevado a 0. X elevado a 0. Não, ele não tá, esse 0 é só um índice, só. Ele não está elevado na potência 0. Eu não sei, não entendi o que tu quer dizer com x elevado a 0. Vai ter a variável elevada a diferentes graus. O grau 0, o grau 1 e o grau 2. Tá. E? Tu vai ter 2 graus, que é valor elevado a 1 e a 2. Sendo que um tu vai ter 0, que vai ser um valor constante. Tá, não, tudo bem. Você está dizendo que é um polinômio de grau 2, é isso? É isso. Ah, não, tudo bem, eu entendi isso. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: por que é no máximo igual a 2? No máximo igual a 2 significa que pode ser até um polinômio de grau 1. Mesmo sendo 3 pontos. Por quê, pessoal? Porque os 3 pontos eles podem estar alinhados, eles podem ser colineares. Tá? Então, se eles forem colineares, se eles estiverem exatamente numa mesma reta, o polinômio interpolador, em vez de ser de grau 2, vai ser de grau 1. Tá? Então, quando forem 3 pontos, ó, vejam bem, vamos olhar o exemplo anterior. Eram 2 pontos apenas. Ó, o exemplo ali do Ibovespa. Deixa eu voltar aqui. O exemplo do Ibovespa, nós tínhamos 2 pontos. Ó, este ponto aqui era um ponto conhecido, e este ponto aqui, ó, também era conhecido. Certo? A gente usou esses dados aqui, né, o do dia 12 e do dia 16, que eram apenas 2 pontos. Mas observa, por 2 pontos, obrigatoriamente passa uma única reta. Tá? Não existe a possibilidade de, por 2 pontos, passarem retas diferentes. Tem 2 pontos ali, é certo que passa uma única reta. Tá? Agora, se forem 3 pontos, esses pontos eles podem ou não estarem alinhados. Tá? Se eles estiverem alinhados, assim, que significa que eles estão sobre uma mesma reta, aí o polinômio interpolador será de grau 1. Agora, se eles não estiverem sobre uma mesma reta, eles poderão estar sobre uma parábola, que é um polinômio de grau 2. Tá? Então, essa é uma questão teórica que é importante para vocês pensarem que o fato de ter 3 pontos, o fato de ter 3 pontos diferentes na tabela, não significa que obrigatoriamente o polinômio interpolador será de grau 2. Ele poderá ser de grau 2, mas não obrigatoriamente. Tá? Isso é um conceito, né? E tem que ficar bem claro para que vocês não se surpreendam que, às vezes, trabalhando com 3 pontos, a gente chegue, na verdade, a obter uma reta que interpole os 3 pontos. Tá? Isso não tem nenhum problema, pode acontecer. E não é nenhum defeito do problema, não, é apenas uma característica, né, que pode ser específica daquela situação ali. Ó, então, assim, ó, qual é o sistema, né, que a gente vai ter que resolver para calcular os coeficientes? É esse sistema que vocês estão vendo aí. Né? De modo geral, é esse sistema com n mais uma equações e n mais uma incógnitas. Né? Então, tu tem na primeira equação, né, o A0, A1, etc., até o AN ali, né?
depois na segunda equação também, na enésima equação. A diferença de uma equação para outra é que na primeira tu tem o x0, depois x0 ao quadrado, depois x0 elevado a n, e do lado direito a f de x0. Na segunda equação, a0 mais a1 vezes x1, mais a2 vezes x1 ao quadrado, etc. A n vezes x1 elevado a n, que é a f de x1, e até a última equação, a0 mais a1 vezes xn, mais a2 vezes, aqui é xn elevado ao quadrado, mais a n vezes xn elevado a n, e aqui é f de xn. Tá? Depois eu vou ter que arrumar isso aqui. Bom, então eu vou mostrar para vocês o que acontece na situação particular. Tá? Ó, eu quero obter o polinômio que interpola esses dados aqui. Tá? Então observa, ó, esse aqui é o x. Vamos botar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ver se eu consigo aumentar o tamanho dessa fonte que vai ficar melhor. Tá. Então, observa aqui, pessoal, para a gente entender a questão da anotação, né? Esse aqui será o x0. Opa. x0. Vou esticar bem essa tabela aqui para ter espaço aqui para trabalhar. Ó, tá? Esse aqui será o x1. Não sei por que ele está botando maiúsculo aqui, mas não é para botar. Esse aqui será o x1. Esse aqui será o x2. Né? E esse aqui será o x3. Tá? Então, é isso que eu falei para vocês, ó. Então, qual é o n desta tabela? É n igual a 3. Tá? Então, se o n for igual a 3, que é o caso ali da tabela, significa que nós temos que resolver um sistema com 4 equações e 4 incógnitas. Tá? Então, a primeira equação está aqui, ó, a0 mais a1 vezes 0,1, que é o x0, né? Mais a2 vezes 0,1 ao quadrado, mais a3 vezes 0,1 ao cubo, igual a 5, que é o valor do y0. Então, a gente tem que colocar o y0 aqui do lado direito, né? Que é a função calculada no ponto x0. Depois, a segunda equação, ó, a0 mais a1 vezes 0,2, mais a2 vezes 0,2 ao quadrado, mais a3 vezes 0,2 ao cubo, igual a qual é o valor da função 13. Está aqui, ó. O valor do y correspondente, né, ao x1 é o y1 igual a 13. Depois, terceira equação, a0 mais a1 vezes 0,3, mais a2 vezes 0,3 ao quadrado, mais o a3 vezes 0,3 ao cubo é menos 4, que é esse valor aqui, que é o y2. E, finalmente, né, a0 mais a1 vezes 0,4, mais a2 vezes 0,4 ao quadrado, mais a3 vezes 0,4 ao cubo é menos 8, que é o y3. Certo? Então, aqui, né, neste sistema de equações, eu tenho esta matriz ampliada aqui. Ó. Vamos olhar aqui a matriz ampliada com atenção aqui, né? Eu tenho primeira equação 1
0,1, 0,01 e 0,0001 e 5, está aqui, ó. E assim sucessivamente, 1, 0,2, 0,04 e 0,008 igual a 13, né? Terceira equação, 1, 0,3, 0,09, 0,027 e menos 4. E a quarta equação, 1, 0,4, 0,16, 0,064 e menos 8. Então, para esse sistema de equações aqui, né, eu tenho que aplicar o método de Gauss. Eu vou ver se eu consigo ampliar isso aqui uma vez, vai ficar melhor. Fica melhor. Tá, então, aplicando o método de Gauss, o que a gente tem que fazer? Ó? Esse elemento aqui que eu vou destacar, vou botar uma outra cor aqui. Tá, pintar ele de amarelo aqui, não, de vermelho. Tá de vermelho aqui. Não aceitou. Olha, eu vou usar para zerar o 1 que está embaixo, na segunda linha, este 1 que está na terceira linha e este 1 que está na quarta linha. Ora, para fazer isso, né, pessoal, eu preciso subtrair as linhas, né? Então, as operações são a L2 recebe L2 menos L1, L3 recebe L3 menos L1 e L4 recebe L4 menos L1. Tá? Então, aqui eu não vou apresentar para vocês todos os cálculos intermediários, eu só coloquei o resultado das transformações. Ó. Vocês fazendo a linha 2 menos a linha 1 vai resultar 0, 0,1, 0,03, 0,0007 e 8. Tá? Tem que subtrair esta menos aquela ali. A linha 2 menos a linha 1. Depois, faz a linha 3 ser substituída por linha 3 menos a linha 1. Tá? O resultado está aqui, ó. 0, 0,2, né, que é... Dá para fazer de cabeça aqui, 0,3 menos 0,1 dá 0,2. Depois, ó, 0,09 menos 0,01, né, 9 centésimos menos 1 centésimo dá 8 centésimos. Isso é tranquilo. 0,027 menos 0,001 dá 0,026. E menos 4 menos 5 dá menos 9. E a linha 4 recebe a linha 4 menos a linha 1, né? 1 menos 1 dá 0 aqui, 0,4 menos 0,1 dá 0,3, 0,16 menos 1 centésimo dá 0,15, 0,064 menos 1 milésimo dá 0,063 e menos 8 menos 5 dá menos 13. Tá? Então, beleza. Né? Zerou todos que estão aqui na primeira coluna abaixo do pivô. Agora, usa este elemento aqui, lembra que o pivô está sempre na diagonal principal, né? O 0,1 é o pivô agora da segunda etapa, tu vais utilizá-lo para zerar o 0,2, que está ali na terceira linha, e o 0,3, que está na quarta linha, abaixo do pivô, na segunda coluna. Né? Então, evidentemente, para zerar o 0,2, tem que fazer a linha 3 menos 2 vezes a linha 2, e a linha 4 tem que receber a linha 4 menos 3 vezes a linha 2. Né? Faz essas operações, o resultado está aqui. Né? Zerou, então, todos os elementos que estão na primeira coluna abaixo do primeiro pivô, e os elementos que estão na segunda coluna abaixo do segundo pivô. Tá? E os cálculos eu não vou fazer detalhadamente aqui, estão aqui os resultados, tá? Vocês podem conferir. Agora tem que usar este elemento aqui, o 0,02, né, para zerar o que está abaixo dele, que é o 0,06. Divide um pelo outro, dá 3, né? Então a linha 4 tem que receber a linha 4 menos 3 vezes a linha 3. Né? Fazendo esses cálculos, vocês vão obter finalmente essa matriz aqui, né? Que é uma matriz triangular, né? Que na quarta equação só tem uma das incógnitas. Então, né? Ó, aqui esse sistema que aparece destacado aqui na página 6, né? Na forma de matriz ampliada, ele equivale a esse sistema aqui.
Então, vocês vejam que após esse processo de simplificação e triangularização do sistema, a quarta equação só tem uma incógnita, que é o A índice 3. Então, tu vai dividir o 38 por 0,06, ó, 38 dividido por 0,006, vai dar 6.333,33. Então tá, já obteve o A índice 3, né? Aí tu pega esse valor e substitui na terceira equação aqui, ó, isolando o A índice 2, né? Vai ficar menos 25 menos 0,012 vezes 6.333,33, né? Dividido por 0,02. Né? Isso para isolar o A índice 2. Né? Aí vai dar menos 5.050. Né? Arredondando ali, eu arredondei. Né? Menos 5.050. Então, tu já tem o A índice 3, 6.333,33, e o A índice 2, que é o menos 5.050. Aí tu vai lá, na segunda equação, isola o A índice 1. Né? 8 menos 0,03 vezes o A2, menos 0,007 vezes o A3, tudo isso dividido por 0,1, que vai te dar 1.151,67. Quer ver? Ó? Vamos fazer essa conta aqui. 8 menos 0,03 vezes menos 5.050 menos 0,007 vezes 6.333,33 dividido por 0,1, 1.151,67. Né? E aí tu substitui todos os valores já conhecidos, o A3, o A2 e o A1, lá na primeira equação, e tu obtém o A0, que é menos 66. Né? Então, conclusão, né? Usando esse método aqui, a gente obtém o polínômio interpolador, né, expresso aqui nessa fórmula. 6.333,33 vezes x ao cubo, menos 5.050 vezes x ao quadrado, mais 1.151,67x menos 66. E aqui eu faço a verificação, aqui realmente nos pontos da tabela, né, o resultado é 5, 13, menos 4 e menos 8, respectivamente, considerando pequenas diferenças que originam, né, desses arredondamentos. Né. Então, vocês vejam que é um esforço computacional considerável, né, e por este exemplo aqui, né, só para comentar, este exemplo ilustra bem, né, que, olha, nós trabalhamos com 4 pontos e foi obtido um polínômio interpolador de grau 3. Então, vocês imaginem, né, que se a gente aumentar assim, indefinidamente o grau do polínômio interpolador, vai aumentar demais o esforço computacional. Né? Então, o que eu vou combinar com vocês aqui, né, a partir da aula de hoje, né, sobre a técnica da interpolação polinomial? Nós vamos trabalhar com um polínômio de grau no máximo igual a 1. Tá? Por quê? Porque o ganho que a gente tem não é muito considerável. Eu mostrei este exemplo de grau 3 para ilustrar para vocês, né, que realmente gera um esforço tremendo. Tá? Mas a partir de agora, a gente vai trabalhar com um polínômio de grau 1, que por nossos objetivos aqui vai dar um bom resultado. Então, quer ver? Ó, neste outro exemplo aqui, vamos mostrar que o grau do polínômio interpolador ele vai ser igual a 1, embora o n seja igual a 2. Nós temos essa tabela aqui, se eu consigo aumentar aqui. Tá? Nós temos, olha só, até botei aqui uma coluna adicional, né, que é o i, ó, 0, 1 e 2. Então, o n é igual a 2. Tá? Então, quando o n é 2, né, a princípio, né, o polínômio interpolador deveria ser um polínômio de grau 2, como o colega ali falou. Né? Tu vai ter um termo correspondente ao x elevado a 0, que é esse cara aqui, que é uma constante, né, que é o A0,
que também que é desconhecido por enquanto, tu vai ter um termo correspondente ao x e um termo correspondente ao x ao quadrado. Tá? Então, usando os dados da tabela, substituindo o x por 1, vai ficar A0 mais A1 vezes 1 mais A2 vezes 1 ao quadrado igual a 3. Quando x for 2, substituo aqui, né? A0 mais A1 vezes 2 mais A2 vezes 2 ao quadrado, o resultado tem que ser 5, que é o resultado do y lá. E quando x for 3, substituindo aqui, ó, vai ficar A0 mais A1 vezes 3 mais A2 vezes 3 ao quadrado igual a 7. Tá? Então eu preciso resolver este sistema, né, para calcular as incógnitas que são o A0, o A1 e o A2. Né? Vocês vejam que esse sistema ele pode ser resolvido diretamente, né, já que os coeficientes aqui do A0 na primeira, na segunda e na terceira equações, esses coeficientes são todos iguais. Para eliminar o A0 aqui da segunda equação e da terceira equação, basta eu subtrair, né, a linha 2 menos a linha 1, primeiramente, e depois a linha 3 menos a linha 1. Tá? Então, fazendo isso, ó, aqui na segunda equação, A0 menos A0 dá 0. 2A1 menos 1A1 dá 1A1, que é A1. Né? 4A2 menos A2 dá 3A2. E 5 menos 3 dá 2. Né? Então, essa é a segunda equação. Terceira equação, A0 menos A0 dá 0. 3 vezes o A1 menos A1, 2 vezes A1. 9 vezes o A2 menos 1 vezes o A2 dá 8. E 7 menos 3 dá 4. Tá? Muito bem. Agora tu tem que eliminar este coeficiente aqui, o 2A1 aqui da terceira equação, ele tem que ser eliminado. Né? Então, para isso, tu tem que fazer a linha 3 menos 2 vezes a linha 2. Né? Então, observa, ó. Multiplica por 2 e subtrai, aqui dá 0, multiplica por 2 e subtrai, aqui dá 2, né? Multiplica por 2 dá menos 4, subtrai e soma dá 0. Então, observa, ó. A terceira equação resulta em 2 vezes o A2 igual a 0. Consequentemente, o A2 é 0 dividido por 2, que vale 0. Tá? Então, tu obtém que o A2 é igual a 0, substitui na segunda equação, conclui que o A1 vale 2, e finalmente, substituindo na primeira equação o A2 por 0 e o A1 por 2, tu vai concluir que o A0 é igual a 1. Ou seja, o polinômio interpolador é um polinômio de primeiro grau, que é 1 mais 2 vezes x. Tá? É só tu substituir agora. Ó. Quando x é 1, 1 vezes 2 dá 2, mais 1 dá 3. Né? Quando x é 2, 2 vezes 2, 4, mais 1 dá 5. E quando x é 3, 2 vezes 3 mais 1 dá 7. Tá? Então, esse exemplo ilustra, né, que, em geral, o grau do polinômio interpolador é menor ou igual a ele. Tá? Então, não é porque tem 3 pontos que obrigatoriamente será uma parábola. Neste caso, são 3 pontos, mas o polinômio interpolador é uma reta que passa exatamente pelos 3 pontos. Professor. Oi. Para a gente identificar isso só fazendo toda essa operação, ou existe algum macete, alguma forma da gente identificar pelos valores já? Não, depende da quantidade de pontos, John. Quer ver? Ó, eu vou te mostrar aqui uma opção que é o GeoGebra. Vocês podem acessar no navegador aí, GeoGebra. Coloca lá GeoGebra no navegador, vai aparecer essa opção aqui, ó. Tá? É um software livre que tu utiliza no navegador, tá? Vou esperar uns segundinhos para vocês acessarem. Certo? Vamos fazer esse testezinho aí. Peço que vocês acessem o GeoGebra. Acessei aqui já, professor. Tá, então tá. Então a gente vai pegar aqueles pontos da tabela ali, ó, tá, para vocês verem que é possível responder essa pergunta do Jonathan de outra forma. Então a gente vai botar esses pontos lá naquele gráfico do GeoGebra, ponto 1, 3, tá? A gente vai fazer isso aqui, ó.
Aqui no GeoGebra, a gente coloca lá, seleciona ali, ó, tem aquele pontinho ali, ó. A gente vai inserir um ponto, tá? A gente vai botar o ponto, digamos, ponto A. 1, 3. A gente escreve praticamente como a gente escreve no caderno. Vou botar o A maiúsculo aqui. Aí inseriu o ponto A. Feito ali? Sim. Tá, agora vamos botar outro. Vamos botar o outro ponto ali, o ponto 2, 5. Ó, B é o ponto 2, 5. Aí dá Enter. E o outro ponto é o ponto 3, 7. Confere? Sim. Sim. Ó, então, olha só. Aqui, ó, vocês têm a opção de mover a janela, ó, porque às vezes o ponto sai fora ali né, do teu campo de visão, aí tu movimenta a janela, ó, traz para baixo aqui, ó. Estão vendo que os pontos estão alinhados ali? Sim. E aí vocês podem, com esse software, até descobrir a equação da reta, quer ver? Ó? Vocês vão aqui assim, ó. Estão vendo aqui, ó? Reta. Clica ali e selecione os pontos ali, ó. Ele vai colocar a reta e vai dar a equação para vocês aqui. Esse programinha aí é útil. Muito. Ele é muito útil. Nessa parte de interpolação, ele pode ser bem útil para vocês. E aqui, pessoal, ó, vocês observam que ele bota tudo de um lado só, né? As variáveis, ó, y e x de um lado só, a constante do outro lado. Então, para isolar o y, ó, y vai ficar 1 mais 2x, que é exatamente esse cálculo que a gente fez aqui, ó. Ó, estão vendo? 1 mais 2x, né? Confere com aquele resultado ali. Então, assim, para responder a tua pergunta, né, Jonathan? Não é necessário fazer todo aquele esforço. Tu consegue visualizar graficamente, tá? Só que, claro, né, tem várias coisas que interferem aqui no uso desse recurso. Porque imagina assim, ó, neste exemplo aqui, tá, os pontos são números bem pequenininhos, tá? Agora vamos imaginar aquele exemplo lá da bolsa lá, quer ver? Eu não sei, aí como é que ficaria a representação, né? Quer ver? São números muito elevados, né? Vamos tentar fazer esse aqui só para a gente ver se a gente consegue. Mas dá para, de certa forma, extrapolar também, né? Não, eu acho que a gente... Dá para botar na casa das centenas de milhares, por exemplo. Não, eu acho que dá. 117, 118. Porque na verdade, se o objetivo for apenas obter o polônio interpolador, né? E também dá para fazer uns recursos assim, ficou o gráfico muito ruim, tu divide tudo por 1000, entendeu? E depois multiplica por 1000. Tem uns truquezinhos assim, né? Quer ver? Vamos tentar esse aqui, com esses valores como estão aqui, só para ver como é que ficaria. Aqui tem que ser ponto, né, pessoal? Tem que cuidar aqui que a parte decimal aqui tem que ser separado com um ponto, né? Aí eu não sei como é que fica. Ó. Os pontos fogem. Ó. Aí não sei. Aqui são pontos que ele inventou aqui. Quer ver, ó? Vamos fazer o seguinte. Aqui é 120 mil, né? Vamos dividir por 1000 esse resultado aqui, ó. Ou por 10 mil, sei lá. Vamos dividir por 1000. Até por 100 mil, né? Por 100 mil, né?
Dividir por 100 mil. E esse aqui também. Tá. Ó, ficou beleza. Ó. Aí eu vou pegar a reta ali. Então tá aqui a reta, que passa pelos dois pontos. Aí tu vai isolar, né, o y em função do x, e depois vai multiplicar o resultado. Pode fazer isso que o colega falou. Aí pega o resultado e multiplica por 100 mil. É uma solução, né? Daria o que aqui? O y ali ficaria menos 4,34 menos 0,03x dividido por menos 4. Né? E, ó, só para a gente registrar isso aqui. No Octave ali, ó. Vou registrar esse resultado aqui. O y fica menos 4,34 menos 0,03x Pois é, mas está estranho isso aqui. Não, tá certo, tá certo. Menos 0,3x dividido por menos 4. Tá. 4,84. Tá. Quer ver? Ó, vamos fazer uma conta aqui só para a gente ver, fazer um testezinho aqui. Vamos pegar o x igual a 13 aqui. Eu vou calcular o y. Eu vou botar na anotação da matemática que fica melhor. Mas de certo também, professor, se eu dividir por 4, por exemplo, o 4,34 vai dar, por exemplo, 1,085, algo do gênero, não? Deve ser por isso ali. Não, é que daí, vamos fazer a conta assim, ó. Eu penso assim, ó. Vamos testar assim, vamos pegar e substituir o x por 13, certo? E aí a gente pega o resultado final e multiplica por 100 mil, para ver se vai dar o resultado que a gente calculou antes. Beleza. Entendeu? Só vamos fazer um testezinho rápido aqui. Porque como a gente dividiu por 100 mil, né? Agora a gente tem que pegar o resultado e multiplicar daí. 0,03 vezes 13 dividido por menos 4. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. É, 0,03 vezes 13. Troca o sinal, né? Subtrai 4,34 e divide por menos 4. Deixa a vida. 0,03 vezes 13. 0,39. Troca o sinal. Menos 4,34. Dá menos 4,73 dividido por menos 4. Tá. Dividido por 4. Menos 1,1825. Agora multiplica por 100 mil. É positivo. Multiplica por 100 mil. Troca o sinal aqui, né? Porque a gente faltou o sinal. Vezes 100 mil. 118,250. Quanto é que tinha dado ali? Ó, deu uma pequena diferença, ó. Então,
Dá para fazer, pessoal. Você tem que cuidar isso aí, né? Que aí vocês podem observar que a gente perde um pouco de informação ali, né? Eu acho que aqui eu acho que ele faz uma simplificação, ó. Como ele usa só 2 casas decimais, né? Acaba perdendo um pouco de informação, tá? Não sei se dá para configurar com usar mais, acho que não. Não sei responder para vocês. O nosso cálculo ficou mais preciso, né? Na verdade. Porque a gente usou mais casas decimais, então... Claro, mas é aquela coisa, né, pessoal? É aquele negócio, custo-benefício, tá? Vamos pensar assim, bom, tu está entrando com os 2 pontos, né? E esses 2 pontos precisam ali daquele tratamento ali, como foi sugerido, que foi uma boa ideia, dividir por 100 mil. Bom, ok, perdeu um pouco de informação, né? Mas, de qualquer maneira, né? Se tu pensar assim, aqueles 100 e poucos pontos perto de 118 mil, não é muito, né? Isso aí é um percentual bem pequenininho. Então, pela facilidade que representa, né, o recurso, né? Então, é uma alternativa, né? Que permite, e o interessante também é que ele faz até o gráfico, né? Que é uma forma também da gente enxergar, né, a solução graficamente. Certo, pessoal? Então, para quem tem ali o acesso à internet, vocês colocam ali GeoGebra, pode botar nos favoritos ali. Ele tem uma versão 3D que também é bem simples, olha, é fácil de usar. Até foi sugestão de um aluno da álgebra linear e geometria analítica, não sei mais passado, que falou, e comecei a usar e tenho aprendido ali, cada aula eu aprendo um pouquinho. Então é uma ferramenta a mais que vocês podem usar além do próprio Excel. Acho que no Excel também tem esse recurso de calcular o problema interpolador. Eu confesso que eu não conheço esse recurso, mas eu acredito que ele deve fornecer também. Muito, muito boa essa ferramenta aí, professor. Vai ser útil aí, com certeza. Sim, e tu vai ver assim, André, se tu começar a mexer, os outros colegas também, a anotação é muito simples, viu? A gente aprende assim, tentativa e erro, a gente vai errando umas coisinhas ali, mas é bem fácil de aprender. E tem essas listas de discussão, né, na internet ali, de repente coloca lá, como fazer no GeoGebra tal coisa. Aí tem alguém que vai dar uma sugestão. Isso aí deve ter pelo menos uns 100 vídeos no YouTube. Sem dúvida. É verdade. Tá? Então é isso, pessoal. Aí valeu a participação de vocês. Tá? Então, sexta-feira, no meio da tarde, ali, assim que tiver pronto a atividade de avaliação, eu aviso vocês. Né? E nos vemos, então, na segunda-feira, dia 17. Sexta-feira não teremos a live aqui. Tá bom? Aí tem que entregar na mesma sexta-feira, professor? Não, eu vou dar um prazo de alguns dias, né, como a gente fez nas atividades anteriores, porque a gente tem combinação com os outros professores, como a gente sabe, né, que são várias atividades de avaliação que são realizadas, às vezes, simultaneamente. Então, a orientação do Núcleo de Inovação Pedagógica, junto com o decanato da escola, é que a gente dê alguns dias de prazo assim, para as pessoas conseguirem se organizar, resolver e fazer a entrega. Tá? Mas eu penso ali, uma semana ali, acho que é um prazo bem suficiente para todo mundo conseguir responder. Tranquilo, professor. Obrigado. Boa noite. Beleza, Bom? valeu, professor. Obrigado. Boa semana. Beleza, boa noite, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.